Bom, voltando aqui. Nessa segunda parte, a gente vai configurar o semáforo de tempo fixo. E nossa onda verde. E se der um tempinho, a gente vai fazer o semáforo de tempo atuado. Tá? Bom, vamos criar o nosso plano de controle. Como que a gente vai fazer? Então, vou fechar aqui, ó. A gente precisa criar uma aba chamada controladores. Então, vamos em Project, botão direito, novo. Cenário, sobreposição das demandas, controle. Vou clicar aqui, ó, plano de controle. Ele criou essa aba aqui, ó, controlador. Esse plano aqui, ele tá zerado, ele tá 0 horas. Vou chamar ele de plano de controle AM. Caixa alta, AM. O nosso horário vai ser 7 horas. E aqui estão todos os nossos nós controlados por ele, né? Então, se eu clicar, ele vai ficar vermelho. Vou clicar em OK e vou configurar cada um desses semáforos. Então, esse aqui a gente chama de interseção 1. Nosso slide está em interseção 1. Então, eu posso ver aqui no nó, né? Vou fechar aqui, ó. Vou clicar no nó. 2 cliques eu posso chamar de 1. Interseção 1. E vou no 2 aqui, ó. Clicou no nó. Interseção 2. Pronto. Eu vou clicar. Selecionei a interseção 1. Botão direito. Editar plano de controle. E vai aparecer aqui o nosso plano de controle AM. Cliquei. Aqui a gente tem tipos de semáforo, né? Então, tipo de controle. Então, a gente tem fixo, externo e atuado. Vou colocar fixo. Vou deixar 90 segundos. Transição de verde para o vermelho é o amarelo. Então, do verde para o vermelho é o amarelo. E deixa eu chamar. Aqui tá 4 segundos, né? Tá interfase 4 segundos. Então, vai ser 3 segundos de amarelo, mais 1 segundo de vermelho geral. E eu vou adicionar aqui, ó. Cliquei em adicionar fase, preencheu. Então, nessa fase aqui, eu vou atribuir o semáforo 1. E o nosso slide tá fase 1, tá 22 segundos. Então vai estar aqui, ó, clique, ó, olha como que acertou, arrasta para o lado, 22 segundos. Adiciono mais uma. Essa aqui vai ter 4 segundos. Assim, 4 segundos, que é a nossa interface. Então está selecionada, aperto aqui, ficou em verde escuro. Então é 3 segundos de amarelo mais 1 segundo de vermelho. Pronto. Vou clicar aqui, essa vai ser a nossa segunda fase. Eu vou selecionar esse semáforo aqui, semáforo 2, que é 24, 25, né? 25 segundos. Voltamos lá, 25. E adiciono mais uma interface para fechar. 4 segundos. Então o ciclo foi de 55 segundos. Vou ligar aqui, ó. 55. Pronto, 55 segundos. Feito isto, eu vou dar OK. Eu vou para a interseção 2. Mesma coisa, botão direito. Plano de controle mestre AM, clico nele, ele vai vir para cá. Clico aqui, fixo. 3 segundos aqui. 3 segundos. E vamos ver lá. Então aqui, ó, esse 24 e 23. 24. Aqui vai ser 24. Fase semáforo 1. Aqui vai ser 4 segundos. Interfase. E 23. 23, semáforo 2. Adiciono mais uma interfase. 4 segundos. 55. 55. Ok. Ó, clico na fase 1, ficou verde, os movimentos. Ok. Bom, agora a gente precisa criar um plano de controle mestre. O que é o plano de controle mestre? Ele vai contemplar todos os planos de operação. A gente criou um plano, que é o plano AM. Vamos aqui em controlador, botão direito, novo, último. Plano de controle mestre. Vou chamar de plano de controle mestre, vou tirar esses daqui, chamar de plano de controle mestre, adicionar plano, vamos adicionar os controle AM. E o PM aí é só adicionar que ele vai colocar na posição, no horário dele, que geralmente vai ser mais à tarde, ok? Feito isso, vamos em cenário, cenário dinâmico AM, vamos descer em semáforos, plano de controle mestre, seleciono aqui, dou OK, botão direito, vamos executar. Pronto. Ele está meio que acrelado, eu vou pausar, clicar em suavizar aqui, depois vou voltar para lá. Pronto. E solta. Beleza. Está funcionando o nosso semáforo de tempo fixo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou configurar essa onda verde aí. O que seria a onda verde aqui? Primeiro vamos verificar se a nossa distância está correta, como a gente mexeu bastante na rede. Ó, se eu der 2 cliques no link, ele vai abrir a aba de configuração do link. Lá embaixo está escrito extensão, está 41. Ele tem que ir para 50. Aproxima aqui, ó, clicando nesse ponto preto, aí ó, até, tá vendo aqui, ó, 42, 50. Dá OK. Pronto. Aqui mesma coisa.
gente tá com 60, tá com 10 a mais. Diminuir, clicou, ficou vermelho, com 50. Essas pontas aqui nem nos interessa tanto não, tá? É mais por capricho mesmo. Interessa essa distância aqui entre os dois semáforos, que ela que é importante. A gente precisa saber a distância que o carro, a distância para saber o tempo que ele demora para fazer isso aqui. Tá em 90, ó. Precisa de mais 10. O que eu vou fazer? Eu vou movimentar esses dois nós para todos esses dois links, esses três links no caso, né? Para frente. Então o que eu faço? Aperto o Shift, esse e vou arrastar. Aí você pode soltar o Shift, clica, segura e arrasta bem devagarzinho pro lado direito, ó. Pouca coisa. Solta. Aí eu vou clicar aqui, ó, aproxima. Ficou vermelho, tá em 89. Tá vendo? Tá em 89, tem que ficar 100 aí. Ó, vai ficar 100, pronto. Beleza, agora tá certo. Vamos configurar essa onda verde. Vou voltar lá. Vou diminuir o zoom aqui. Aqui ele calcula, né? Então, determinação da defasagem, 100 metros, 12,5 metros por segundo, 8 segundos. Beleza, então, exercício 1, 24, meu para B 1080, 1050. Aqui já é outro exercício, né? Então é 8 segundos, ó, 8 segundos de defasagem. A gente volta lá, vamos no semáforo 2, clico no nó, botão direito, controle AM. Pronto, então aqui na defasagem, vamos colocar 8 segundos. Vou dar OK e venho aqui, ó, botão direito e simular. E vamos ver acontecer. Aí, ó, tá funcionando. Nossa onda verde tá funcionando. Vou clicar um pouco para trás e voltar. Tá? O que acontece? Como eu tô com bastante veículos, essa distância aqui de 100 metros, ela enche muito rápido, né? Como a gente tem bastante veículo. Então, mas ela tá funcionando. Quando abrir o verde aqui, ó, abriu, aí depois abre esse aqui da frente. Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui em demanda, matriz. Marco desenhar, linha de desejo, 1500. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Desse centroide aqui, sul 1, para cá, eu vou colocar apenas 50 veículos. Tá? Aqui eu deixo 500. E aqui, ó, eu vou colocar 50. Então, vou fazer o seguinte, eu vou zerar isso aqui. Eu seleciono tudo e vou deletar. Vou deixar só o nosso mesmo. A gente percebe. Então, só ficou o 1500 do exercício. Não... A nossa ideia aqui é fazer o exercício. Vou clicar em rebobinar, que é reiniciar. Ele vai reiniciar. Pronto, clico aqui, em suavizar, volto lá de novo. Vamos ver como tá. Tá vermelho, vermelho. Então, deu vermelho, aí... Deu verde, no caso, né? E deu verde. Vermelho. Tal. Verde. Aí. Beleza. Pronto. Configuramos a onda verde. Tá? Não tem muito segredo, não. Tá? Agora eu vou configurar o semáforo atuado. Eu vou colocar uns números aleatórios aqui, tá? Vou colocar uns números aleatórios. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente já tem o semáforo fixo, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou criar um plano de controle duplicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse plano de controle e vou duplicar ele, ó. Duplicar. Veio cópia. No lugar da cópia, eu vou colocar atuado, em caixa alta. Atuado. Vou dar OK. Aqui em plano mestre, eu vou duplicar ele também. E vou chamar ele de plano mestre atuado. E esse plano aqui eu vou substituir. Então eu venho aqui, eu seleciono ele e vou em remover item de plano de controle. Vou clicar em adicionar. Vou clicar aqui e vou adicionar. Pronto. Vou dar OK. E eu vou aqui, ó, no nosso cenário dinâmico, eu vou clicar nele e vou duplicar. Tá copiado. Eu clico no lugar de cópia. No lugar de cópia, vou chamar atuado. Demanda eu vou deixar a mesma. E no plano de controle eu vou colocar atuado. Vou clicar em OK e vou salvar. E aqui no meu experimento AM, eu vou colocar experimento AM, traço atuado. Vou dar OK. Feito. O que eu preciso fazer agora? Configurar o semáforo atuado. E como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, botão direito, plano de controle, atuado. Tá em fixo? Muda para atuado. Pronto, agora a partir desse momento eu venho aqui na fase 1. Eu vou somente atuar a fase 1. Ou a fase 2. Né? Escolhe, eu vou atuar a fase 1. Eu venho aqui em atuado. E acabo de chamar de mínimo. Mínimo. Tá em 22. E o máximo, eu vou colocar... Vou chutar um valor aqui, 30 segundos. Tempo de passagem, eu vou colocar 2 segundos. E variável inicial é aquele cálculo que a gente faz para achar o tempo por atuação. Vou colocar 1 segundo. Geralmente é 1,5, né?
E valor inicial, ó, tempo de verde inicial máximo, 22 segundos. Nosso mínimo, verde mínimo tá 22, nosso tempo de verde inicial máximo tá em 22 também. Eu vou dar ok. Tá, ele falou que tem um erro aqui, ó. O tempo de verde máximo, que é esse aqui, na fase 1, deve ser maior ou igual ao tempo de verde mínimo de verde. Tempo mínimo de verde. Tá, tá igual, né? Não é pra ele estar reclamando, né? Porque o mínimo tá 22. Vamos colocar 23. Vamos ver. Aí foi. Se colocar igual, ele não tá indo, mas ele tá falando que tem que ser igual ou maior, né? Mas tava igual, né? Coloquei um segundo a mais. Feito isso, o que eu vou precisar fazer? Não acabou ainda. Eu vou precisar colocar os detectores. Por quê? Para ele atuar, ele precisa detectar. Então vem aqui, ó, detector. Aqui, ó. Passar o mouse por cima, vai criar um detector. Vou clicar nele e vou clicar nele aqui, na via. Qual que é a distância dele, da via? Tá assim, ó. Distância até o final da ação, 21 metros. Tá ótimo. Vou chamar de D1, tá? Encaixar os toques, D1. E vou clicar OK. E aí eu volto lá, né? Clico no nó, atuado. Clico aqui, atuado, configurado, detector. Adicionar. E vou clicar nesse aqui, ó. Pronto. E vou dar OK. Se você fosse atuar outro sentido, é a mesma coisa. Tudo que você fez, tudo que eu fiz para esse sentido aqui, ó, você faz para esse aqui e aí você coloca o detector. Por, por que o detector? Porque ele vai detectar, fazer o cálculo e estender o verde. Vamos para esse aqui. Mesma coisa. Botão direito, atuado. Tá fixo, vamos para atuado. Mesma coisa. Fase 1, atuado, mínimo. Tá 24, vou colocar 30. Esses números são fictícios. Vou colocar 2, variável inicial, 24, vou colocar 25, senão ele vai chorar aqui. Vou colocar um segundo. Falta o detector, vou dar OK. Clico no detector, vou colocar ele aqui, ó. Dá 2 cliques, chamar de D2. D2. Ele tá 18, ele tá 19 metros do final. O que significa? Isso significa que da distância dele até esse nó tá 19 metros. Volto aqui, botão direito, atuado, fase 2, detector, adicionar, clico nele. Opa, tá ao contrário, né? Não é fase 2 não, remove. Fase 1. Essa aqui não tá configurada. Então essa aqui, fase 1, detector, adicionar, clico no detector. Ok. Ctrl S. Vou aqui no nosso cenário dinâmico, tá atuado. Beleza, clico no nosso experimento e executo. Só que olha só, olha o que acontece. Eu estou simulando uma onda verde no semáforo atuado. Porque se eu clicar aqui no botão direito, ó, bem atuado, ó, tá com defasagem de 8, ou seja, é uma onda verde atuada. Se eu clicar e tirar esses 8 segundos, ó, clicar aqui, ó, clicar aqui, e tirar os 8 segundos, colocar 0, eu estou simulando o tempo atuado, semáforo de tempo atuado no semáforo fixo. Sem onda verde, no caso, né? É o semáforo atuado sem onda verde e o semáforo atuado com onda verde. Olha só a diferença, sem onda verde. Eles abrem junto também, não. Vão fechar junto. Por quê? Porque a demanda é a mesma. Então, provavelmente, a extensão de verde vai ser igual. Porque, questão de lógica, né? Não tem veículo saindo daqui para carregar mais essa via. Mas essa aproximação, no caso. Então, eles vão estender forever, para sempre verde. Nunca vai fechar. Porque só tem demanda aqui. Então, ele vai ficar permanentemente aberto. Tá? Mas aí, você for colocando aqui, ele vai atuar. Pronto.